Shalom, homens de honra. 16 de julho. Escolhas e consequências. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então. Vamos para o versículo do dia 16. Agora o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Aqui estou hoje com 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto naquela época. Josué 14, verso 10 a 11. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Todos nós temos a escolha de como iremos encarar as dificuldades e desafios da nossa vida. Caleb, mesmo com 85 anos, escolheu seguir firme nas promessas de Deus e não se deixar abater pelo tempo ou pelos obstáculos. Enquanto muitos ao redor desistiram ou se acomodaram, ele manteve a sua confiança, sabendo que Deus havia lhe prometido uma vitória futura. A história de Caleb nos ensina que não é o tamanho dos desafios ou o tempo de espera que determina a nossa vitória, mas a escolha de permanecermos firmes na fé e nas promessas de Deus. Assim como Caleb, você pode enfrentar gigantes na sua vida, problemas, medos ou incertezas. Mas a escolha de permanecer em Deus, confiando em suas promessas, fará toda a diferença. Caleb fez uma escolha contra a multidão e foi recompensado. Talvez você também esteja em uma situação em que precise tomar uma decisão contrária ao que todos ao seu redor acreditam. Lembre-se de que Deus está com você e, do mesmo modo que foi fiel a Caleb, ele será fiel a você. Entendeu? Eles foram espiar a terra. Só o Caleb mais um que acreditou daquela terra que Moisés mandou eles espiarem. Eu e você também tem que ter confiança, acreditar mais no Senhor. Só com 85 anos, ó, ele conseguiu a terra, o que Deus prometeu para ele, para Moisés. Cumpriu-se para Caleb. Olha lá. Por quê? Porque ele permaneceu firme nas promessas e na fé de Deus. Olha lá. Ele permaneceu firme na fé. Isso é a verdade. Ele permaneceu firme na fé. E a promessa de Deus foi recompensada a ele. Deus colocou ele naquela terra. Muitos não vão acreditar. Como aquelas pessoas, foram 12 espiar a terra. 10 voltaram para trás murmurando. Mas 2 acreditaram. Um deles era Caleb. E foi prometido. Deus entregou a terra, foi prometida para ele. Olha lá, enquanto muitos ao seu redor desistiram ou se acomodaram, ele manteve a sua confiança, sabendo que Deus havia lhe prometido uma vitória futura lá. Quem? Deus havia prometido uma vitória futura para ele. Isso é fé. Amém? Então é isso. Eu e você temos que ser que nem Caleb. Andar na fé. Confiar. Que Deus tem uma promessa para mim e para você. Com 85 anos ele conseguiu a terra. Com 85 anos. Ainda dá tempo para mim e para você. Eu estou com 48 anos, ainda dá tempo. Você deve estar com 30, 50, ainda dá tempo também. Temos que ser fiel que nem Caleb foi.
Muitos ao nosso redor não vão acreditar que está acontecendo conosco. Acho que vai achar que a gente é louco. O louco aqui foi Caleb. E Deus prometeu para ele e cumpriu. Ele também foi louco perante os parceiros dele que foram espiar a terra lá. 10 desistiu. Ou se acomodaram, né? Só 2 que acreditou na terra. Os gigantes pode ser o nosso medo, a nossa incerteza, a nossa insegurança. Mas eu e você sabemos que temos um Deus, temos que enfrentá-lo. E temos que saber que Deus tem uma promessa para mim e para você também. E Ele vai cumprir no momento certo. Aqui Ele cumpriu a promessa com Caleb no momento dele. Deus, no momento de Deus, não no momento de Caleb. E de Moisés, o qual foi mandado espiar as terras. É isso. E ele foi recompensado, mas no tempo de Deus, não no tempo dele. Isso é fé. Perseverar. Orar. Às vezes fazer um jejum. Ser fiel ao nosso Pai. Não dar jeitinho. É tudo isso para nós enfrentarmos nossos dias a dia. Vamos refletir Caleb hoje, dia 16 de julho. Toda escolha tem uma consequência. Olha o título do nosso devocional. Escolhas e consequências. Toda escolha tem uma consequência. Lembre-se disso. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Essa live vai chegar a alguém que está precisando. Por gentileza, agora quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a fazer as escolhas corretas, mesmo quando eles forem contrárias à opinião da maioria. Que eu possa confiar nas suas promessas, sabendo que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Dê-me força e coragem, assim como fez com Caleb. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Até na nossa oração nos ensinam a fazer as escolhas corretas, para nosso Pai nos ensinar a fazer as escolhas corretas no nosso dia a dia, porque é um dia após o outro. Mesmo quando for encontrar a opinião das outras pessoas ao nosso redor. Temos que confiar mais, que eu e você possa confiar mais nas promessas que Ele tem para mim e para você. Sabendo que Ele é fiel, Ele é soberano, Ele vai cumprir, mas no momento dele. Porque Ele já prometeu para mim e para você algo. E Ele vai cumprir. Dá força e coragem para mim e para você, como deu para Caleb. Acreditar naquela terra, quando for espiar. Eu e você também temos que acreditar nele. Se nós estamos aqui hoje é por causa dele. Amém? Então hoje vamos refletir Caleb. Para nós enfrentarmos nossos medos, nossas inseguranças, nossos desafios do dia a dia. Que a vitória vai vir. Porque Ele vai dar vitória para nós. Amém? Aqui ele fala para nós lermos Josué capítulo 14 inteiro. Depois vocês leem na sua casa aí. Mas eu trouxe um resumo desse capítulo de Josué 14. Em cima do título nosso, Escolhas e Consequências. Então ele fala assim: a herança foi distribuída conforme a vontade de Deus. Isso está no versículo 1 a 5 de Josué 14. Deus honra a sua palavra e cumpre o que promete. As escolhas de obedecer ao Senhor resultam em bênçãos no tempo certo. Olha lá. Temos que ser obediente a Ele. Porque as bênçãos dele vai vir sobre mim e você. Esse pedacinho hoje quer dizer o que para nós? Nem toda promessa se cumpre imediatamente. Mas a fidelidade de Deus nunca falha. Olha lá. Como nós temos que ser fiel, Ele também é fiel conosco. Ele é mais fiel conosco do que nós com Ele. Temos que ser mais fiel a Ele. Obedecer mais, paciente. Perseverar na fé, perseverar na fé.
que a promessa vai vir para mim e para você, no tempo dele. Segundo pedacinho do versículo, Caleb lembrou da escolha que fez no passado. Versos 6 a 9 se encontra no capítulo 14 de Josué. Enquanto a maioria escolheu medo, Caleb escolheu confiar em Deus, olha lá. Sua escolha trouxe uma promessa para o futuro. Eu e você também temos que escolher confiar a Deus. Andar na fé. Falei ontem na live. Quem derruba o medo é a fé. É a fé que derruba o medo que está dentro de mim e de você. Quanto mais nós andarmos com fé, menos medo nós vamos ter. Falei ontem na live. Na explicação de ontem. Temos que andar mais na fé. As decisões de fé as decisões de fé que tomamos hoje podem determinar as bênçãos que veremos amanhã, olha lá. Temos que perseverar na fé, eu e você mais. Para o medo não vier até nós. Nós vamos ter medo. Mas se nós estamos em fé, nós vamos enfrentar o medo. Muitas das vezes a gente deixa o medo nos dominar. Falei ontem na live também. Não podemos deixar o medo nos dominar. Quem domina o medo é a fé. A fé que vai enfrentar o medo. Terceiro pedacinho do versículo. Caleb permaneceu fiel por 45 anos. Versículo 10 a 11 se encontra em Josué 14. Ele não desistiu durante a espera. A consequência da perseverança foi chegar forte ao tempo da promessa, olha lá. Eu e você temos também que estar perseverante a ele. Nós não podemos desistir. Às vezes eu e você desistimos no meio do caminho. Por isso que a gente não chega. As coisas não vêm para mim e para você. Ah, Alexandre, mas é difícil, mas nada é fácil. Nada é fácil. Para você comprar um carro é fácil. Para você comprar uma roupa hoje é fácil. Para você ir no supermercado hoje é fácil. Fala para mim, irmão. Tá tudo caro, mas nada é impossível. Se você ficar pensando que tá caro, você não vai lá comprar. Se você tá pensando que tá caro, você vai viver no jejum. Você não vai comer mais, porque tá tudo caro. Como que você vai comer? Aí você fala que tá caro no supermercado, mas você tá no restaurante comendo lá e bebendo e tal, não sei o quê. E aí? Como faz? Então não vai no restaurante e vai comprar comida para colocar na sua casa. É isso. Nada é fácil, irmão. Nada é fácil. Aqui, no quarto pedacinho do versículo para nós, vai falar assim: Caleb escolheu enfrentar gigantes, não fugir dele. Isso se encontra no versículo 12 a 13 do capítulo 14 de Josué. Quais são os nossos gigantes? É o medo, a incerteza, a insegurança. Isso está tudo dentro de mim e de você. Nós temos que enfrentar. Mas como nós vamos enfrentar? Na fé. Na fé, isso é um medo que está dentro de mim e de você. Às vezes tem alguma situação que nos paralisa. A gente breca seco. E a gente não pode brecar. Tem que ser que nem o freio ABS. Vai brecando e vai parando devagarzinho. Não vai acabar com o pneu frear de uma vez. É isso. Temos que enfrentar o nosso medo pela fé. Pela fé. Em vez de pedir uma parte fácil da terra, ó lá, pediu justamente a região onde estavam os gigantes, confiando que Deus lhe daria a vitória. Por quê? Porque lá o pessoal já estava com medo. 10 ficou com medo desses gigantes. Só 2 que acreditou falaram: não, a terra é boa. Dependendo dos gigantes que estão lá, a terra é boa, eu quero ela. Bom, a terra é boa, voltou a falar para ele lá, para Moisés. Os 10 foram embora, dispersaram, murmuraram. Eles não, eles ficaram perseverantes. Falou: não, lá é bom, lá tem gigante, mas dá para enfrentar os caras. Nós vamos lá. É lá que a coisa é boa. Acabou. E foi entregue. Quem escolhe confiar em Deus enfrenta desafios com coragem e experimenta seu poder. Eu e você temos que experimentar essa coragem e esse poder do nosso Pai. Temos que enfrentar o desafio que nós temos. Temos que ter essa coragem. Ele já fala em versículos da Bíblia: seja forte e corajoso.
Ele já deu a arma lá atrás, no comecinho da leitura da Bíblia. Seja forte e corajoso. Aqui está falando de novo em Josué 14. Quem escolhe confiar em Deus enfrenta desafios com coragem, experimenta seu poder. Eu quero experimentar o poder dele que ele tem para mim. Você também acredita que quer ter também. Você não quer ficar de fora. Só que nós temos que ter nossa responsabilidade. Nós temos nossas coisas a fazer. Nós temos nossas coisas a fazer para conquistar a nossa terra também. Temos que andar na fé, temos que orar, temos que ser perseverante, temos que ter confiança, temos que ter paciência, temos que ser obediente. Tudo isso é o nosso dever de casa fazer. Para ele agir sobre nós. Para nós encontrarmos nossa terra prometida também. E nós temos a nossa terra. Só que às vezes a gente não vai ter a terra porque o medo nos paralisa, a incerteza, a insegurança. Esses que são gigantes que nós temos que enfrentar eu e você hoje. Que está dentro de mim e de você. O medo já está dentro de nós. Só que como nós vamos combater o medo? Com a fé. Quanto mais fé nós tivermos, menos medo nós vamos ter. É isso. Quinto pedacinho do versículo de Josué 14. Depois vocês leiam aí nas suas casas. Josué capítulo 14. Aqui eu estou esmiuçando ele versículo por versículo para entender melhor. A consequência da fidelidade foi a herança. Isso está no verso 14 a 15. Hebrom tornou-se herança de Caleb, porque ele surgiu plenamente ao Senhor. Olha lá. Ele seguiu plenamente o Senhor. Caleb. A obediência pode exigir sacrifícios, mas suas consequências são paz, propósito e recompensa. Olha lá. Hoje temos que viver isso, obediência. Temos que ser obediente ao nosso Pai. Porque tudo que nós temos é Ele que nos está dando. Nós só temos que administrar e multiplicar os bens. É isso. Obediência. E aí a obediência vai exigir o quê? Sacrifício. Está falando aqui, ó. Mas suas consequências são paz. Olha lá. As consequências do sacrifício vai ser o quê? Vai ser a paz. Vai ser o propósito e vai ser a recompensa. Sem sacrifício nós não vamos conseguir fazer nada disso. Conclusão geral aqui de Josué 14. Nos ensina o quê? Nessas escolhas tem consequências. Caleb escolheu fé, obediência, perseverança e coragem. Olha lá. Teve as consequências. Quais foram? Ele escolheu ser obediente, andar na fé, perseverar e coragem para enfrentar os gigantes. Como resultado, recebeu a promessa de Deus, olha lá. Se ele não tivesse isso aqui, ele ia ter recompensa? Não ia, porque o medo ia dominar ele. Da mesma forma, as escolhas que fazemos hoje influenciam o nosso futuro espiritual, familiar e pessoal. Então, às vezes, não é nem físico. Nossos problemas é espiritual. Escolher seguir ao Senhor sempre faz as melhores consequências. Sempre traz as melhores consequências. Ainda que eles levem tempo para se manifestar, olha lá. O tempo é dele, não é nosso. Por isso que leva um tempo para se manifestar. Mas temos que fazer isso. Seguir ao Senhor. Segui-lo com fé, perseverar, obediência, coragem, para nós enfrentarmos o dia a dia nosso. É isso, pessoal. A explicação de Josué 14, capítulo 14. E a frase do nosso devocional de hoje é essa, que ele nos deixa. Não é o tamanho dos desafios que determina a sua vitória, mas a escolha de permanecer firme na fé. Se eu e você andarmos firme na fé, nós vamos enfrentar tudo isso aqui. Os desafios vão se tornar menores e nós vamos chegar à vitória.
Porque o medo não vai dominar nós. Por causa da fé. Falei ontem na live. Quem domina o medo é a fé. Sem fé nós vamos ficar com medo toda hora. Temos que ser fiel, obediente e paciente. Amém? Essa é a explicação da nossa devocional. Esse aqui, ó. Quem entrou na live mais tarde um pouquinho, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho, sua esposa. Amém, pessoal? Quero que vocês tenham um dia produtivo, abençoado. Quero que Ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura que Ele nos deu. Quero também que Ele blinde você e sua família com o sangue dEle e cerque você e sua família com o sangue dEle também. Para onde vocês forem e seus familiares forem, Ele os proteja com sangue, para que nenhum mal possa entrar em vocês, aonde vocês forem e nas suas casas. Amém? Fui!